Esse é o programa Mais Saúde, que hoje recebe a terapeuta ocupacional, a doutora Deise Minhoto, que está dando um show, uma aula sobre mãos. E olha que interessante, com 70 anos, todos nós teremos algum tipo de artrose, né? Mas hoje o tema é sobre as nossas mãos, esse instrumento maravilhoso que a gente não tem, assim, a gente só tem noção quando perde, né? Porque até então a gente não valoriza. Temos como prevenir? Sim, nós temos algumas atitudes que a gente pode começar como mudanças de hábitos da vida. E quais seriam? Seriam você economizar a energia do seu corpo, das suas articulações. A força, você pode economizar como? As mãos têm as menores articulações do corpo, então são as mais frágeis, certo? As mais sofridas. E mão faz força, né? Mão trabalha muito. Até para falar, a gente está usando a mão o tempo todo. E o que é que a gente tem que fazer quando a gente chama de economia de energia dentro do nosso programa? É transformar a força que você usaria aqui na mão para as grandes articulações. Então, vou dar um exemplo muito simples que isso pode transformar a sua ideia em relação à força que você tem que fazer em casa. Se você vai torcer um pano, né? Você está lavando um pano de limpeza, você vai usar muito os dedos, sabe? Você vai concentrar toda a força daquele ato nos dedos. E isso você vai prejudicar exatamente a articulação. E o que você pode fazer? Você pode ver nessa imagem que a gente está colocando. Está sensacional essa imagem. Você coloca esse pano, né, de limpeza na torneira e você gira. E o que é que você está usando? Você está usando cotovelo e ombro. Tem muito mais musculatura, muito mais força, tá? Muito mais preparado. Perfeito. Para desencadear a força maior e descarga maior de energia. E aí você está preservando, poupando. Quando você vai abrir um pote, né, de azeitona, palmito, alguma coisa assim, aquela rosca é dura, né? Aí você concentra, eu sempre né? peço para o marido abrir. Pois é, você concentra toda a força ali. Se você não tiver esses dispositivos que hoje se tem para ampliar e ter uma alavanca, existe hoje. Você pode usar o próprio pano da louça. Você aumenta aquela superfície, né? E aquela superfície maior faz o quê? Que você use articulações maiores. Você transfere. Tá. Outras coisas que você pode utilizar para facilitar seriam engrossadores de cabos. Faca, tem muita gente que já passou por um processo de desgaste, né, de deformidade grande, que não consegue segurar talher, não consegue segurar faca. Então você pode emborrachar. Essas imagens mostram bem, ilustram bem o que a gente pode fazer. De forma caseira, como que eu posso fazer isso? Você pode pôr espuma, ou você pode usar uma manopla de bicicleta. Aquilo que a gente olha que usa. Bárbara, essa ideia. Muito simples, muito simples. Muito simples, que todo mundo pode fazer. Que na realidade é uma boa pega, leve, simples, e vai estabilizar suas articulações, você não vai precisar fazer força. Perfeito. Né? E isso é importante. Chave é uma coisa que a gente faz muita força aqui na mão. Você pode também engrossar a chave, deixar. Olha, nessa imagem você vê como é que está ilustrado, tá? Você pode aumentar e fazer uma alavanca na chave. Fantástico. Tá? De madeira. Isso é muito... Fantástico. Não tem dificuldade para você fazer. Aquilo que eu falei em relação ao polegar, né? Que você tem muita dor. Inclusive, a gente dá um nome diferente de artrose. A gente chama de risartrose. Risartrose é artrose na base do polegar. Então, muito comum. Você... Na hora de apertar a descarga, normalmente a gente utiliza o dedão, porque ele é forte, né? Mas a descarga é muito grande em relação à força. A gente pode usar a palma da mão. Perfeito. Tá? Isso tudo são mudanças de hábitos que você vai poupar o seu organismo de estar se desgastando. Deise, eu não resisto em perguntar, na academia, toda aquela força, como é que fica? Na academia, exatamente, você pode fazer aquela força, mas leve os engrossadores para aqueles apoios de mão. Às vezes a toalhinha
A toalha que você usa para enxugar, você enrola ali, você já aumentou a superfície de pega, né? E com aquilo você já... Eu costumo orientar para quando as pessoas usam muito o halteres. Sim. O halteres, ele é muito pesado. Isso. E ele acaba se alojando aqui. Isso. E você vai poder ter problemas em relação a isso. Então, eu falo para a pessoa usar umas caneleiras que existem, que você normalmente usaria para a perna, né? Sim. Você usa aqui e não usa o halteres. Perfeito. Então, você embala os seus braços com a caneleira, que a ideia é sempre fazer musculatura de braço mesmo. Claro. Né? No final, o que você está mostrando é que nós temos que poupar o desgaste que será inerente. Então, não é aquela ideia, não, nós precisamos fazer exercício porque eu vou melhorar a minha musculatura. Em relação às mãos, você tem que poupá-las. Sim, sim. Que as mãos. E as mãos têm músculos também dela, né? Os músculos que fazem maior força na ação da mão, eles estão aqui fora. Eles estão fora da mão, isso você fortalece. No antebraço são os músculos que abrem e fecham a mão. E alguns, como a gente mostra aqui, estão dentro da mão. São os músculos menores que vão dar mais uma leveza de movimento, que vão estabilizar a mão para você poder ter o movimento correto. Tocar um piano, escrever, né? E para tudo isso tem um desgaste. Então, inclusive, vocês vão ver essa imagem agora, os lápis, também existem adaptadores para eliminar esse desgaste. São adaptadores de silicone, de borracha, que você coloca na caneta, no lápis das crianças também, das pessoas que hoje em dia não tanto, mas secretárias que escreviam muito, para você ter uma preservação dessa articulação. Nossa, Deise, eu estou encantada, sabe? É muita porque coisa. A gente não tem ideia dessas coisas. Eu mesma, com todo o meu conhecimento disso, daquilo outro, por exemplo, eu desconhecia várias. Por isso que eu digo que o programa Mais Saúde é ótimo, porque, primeiro, ele é bom para mim, porque eu aprendo, para poder depois passar para vocês. Deise, agora, por exemplo, tive um problema, estou com a artrose instalada, estou com o dedo torto, o que dá para fazer? Bom, o que a gente tem são as órteses corretivas, né? Um aparelhinho. Que você confecciona na mão da pessoa. É sob medida. É sob medida. Isso tem que ser confeccionado na mão da pessoa, porque cada mão é uma mão. Não existe a possibilidade de você usar a órtese de uma outra pessoa, porque as características da mão são totalmente diferentes. Muito diferentes. As curvas, posicionamento, tudo é muito diferente. Então, o que se faz? Existem alguns materiais termomoldáveis, né? Que você modela as órteses. E isso estabiliza a articulação. Você dá um repouso para ela, tá? A gente costuma indicar órteses tanto noturnas, que é realmente para descansar as mãos, né? Como para uso diário, que aí vai te ajudar na função. Então, se a articulação já está muito desgastada e ela começa a ter uns barulhos, que a gente chama de crepitação, e muita dor, é porque ela já está com desvios sérios. Então, você coloca uma órtese na ponta do dedo, como essa das imagens, tá? Tem muito Essa, ilustrativa. tá vendo? Muito isso aí ajuda bastante. Ela segura muito a linha e a articulação e aí tira a dor. Perfeito. Porque uma coisa estabilizada, uma articulação estabilizada, ela não tem dor. E também previne uma maior degeneração. E tem como operar em alguns casos? Sim, existem cirurgias que limpam a cartilagem que já está degenerada, né? Tem cirurgias que alinham as articulações que estão tortas, como essa que nós vimos em algumas mãos. E isso precisa ser alinhado. Essas cirurgias também corrigem isso. E em casos mais graves, quando já não existe articulação, porque muitas vezes elas se desmancham e tal, né? Você pode usar umas próteses, que é exatamente essa imagem aí que vocês estão vendo. Essa é uma das mais modernas, elas já passaram por vários processos. E esse material é à base de uma porcelana, que não quebra tal. Elas estão sendo utilizadas em casos bastante avançados de artrose. Quer dizer que temos o que fazer, graças a Deus. Além disso, os exercícios todos, né, de fortalecimento. Eu vou mostrar agora para vocês alguns. Esses que vocês estão vendo, pode ser feito em casa. Exato. Uma massinha de pão, faz uma massa de pizza. Tudo isso é muito possível. Você mantém
a força da mão Isso. sem desgastá-la. Tá. Lembrando, você faz a pizza, mas não come, tá? Porque aquele glúten, aquela borracha, né? Ela é boa para fazer exercício. É que nem depois a doutora Deise, nós vamos fazer um programa sobre pés, porque assim como falamos de mãos, os pés também são fantásticos, ela tem um conteúdo que vocês não têm noção. E a gente estava combinando essa pauta e ela estava me contando que tem uns exercícios, né, com a soja. Então eu falei também, olha, a soja, que é aquela bolinha redondinha, só para fazer exercício com o pé. Então a gente brinca aí a massa do pão. Quer dizer que esse movimento, porque tem um grande segredo nisso tudo, porque a gente tem equipamentos que a indústria constrói, né, o mercado tem, que são à base de molas. Então, o que acontece quando você faz um exercício com uma mola? Isso. A força que você aplica, o aparelho te devolve. Ah. E esse atrito que você vai tendo constantemente, a gente chama de microtraumas. E eles vão gerar um macrotrauma que vai degenerar. Ao passo que se você usar uma coisa emborrachada, siliconada, você não recebe a força que você aplicou. Entendi. Você só faz a força e o material absorve. Ele não devolve. Não devolve. Fica para ele e aí você realmente fortaleceu e não teve a consequência do trauma. Perfeito. Né? Então isso ajuda muito. Isso veio revolucionar também os conceitos sobre exercícios e tudo mais. Já existem no mercado massas terapêuticas de diferentes resistências. Essa é uma delas. Essa que eu estou mostrando é uma delas. São diferentes resistências. À medida que você fortalece a mão, você troca a massa. Gente, mas isso é fantástico. Eu fico encantada com todos esses detalhes. No dia a dia em casa, além dessa forma de torcer o pano, tem mais algumas medidas que você sugere para os nossos telespectadores, principalmente do time feminino, né? Pois é, quando você vai carregar uma panela, use as duas mãos. O ideal seriam panelas de 2 cabos, né? De 2 alças. Sim. Essa é a ideal. Você está distribuindo a carga. Perfeito. Isso é fundamental. Se você tiver um cabo só, você utiliza alguma coisa embaixo, em cima da mão, né? Da panela para não se queimar, enfim. Mas você vai continuar distribuindo. Se você tem uma chaleira pesada, cheia de água que você vai jogar no arroz. Sim. Distribua aquela água numa caneca menor. Olha. E vá depositando. Perfeito. Esses detalhes fazem no dia a dia muita diferença. E se a gente falar também da pessoa que está no trabalho, né? Tem muita gente que está no trabalho. Isso. E aí, a condição de estar em frente ao computador, o uso das mãos. Isso, a ergonomia tem estudado muito e tem tentado facilitar os impactos, né? E trazer uma condição de menos desconforto para o profissional. Mas é fundamental não permanecer longo tempo na mesma atividade. Faça intervalos. Os intervalos são fundamentais em qualquer situação. Quanto tempo você diz para a gente mudar um pouco essa postura? Os estudos todos, eles dizem que você pode ficar em torno de 2 horas. Máximo. E 15 minutos de descanso. Tá. Né? E aí vai variar muito em relação à pessoa, né? A condição da própria pessoa, ela mesma pode. Uma sugestão, que tal você colocar de hora em hora o despertador, aí quando toca você levanta, vai tomar um copo de água, porque todo mundo esquece de beber água, vai tomar um copo de água e volta. Já caminhou, se movimentou. Se for em outro andar melhor, assim a gente desce, sobe. Agora, em relação à escada, subir e descer, não é mão, mas, por exemplo, existe algum inconveniente da gente estar se fortalecendo, subindo e descendo, ou é um desgaste dos joelhos? Olha, não é subir e descer a escada, subir principalmente, dá uma melhor condição do que descer. Descer, você impactua o joelho. Olha que interessante. Porque você joga o peso, né? Para subir, você está distribuindo. Você está uma hora numa perna, outra outra, e distribui melhor. Nessa troca de degrau, tem uma distribuição. Aí, a hora que você está no degrau de cima, você já botou os 2 pés. Perfeito. Para descer, não. O impacto é maior que você joga uma perna e o peso vai nela. Então, gente, melhor é subir. Melhor é subir, viu, gente? Bom,
Esse foi o programa Mais Saúde com a doutora Deise Minhoto, que eu queria tanto trazer para vocês. Deise, você vai voltar para a gente falar dos pés, Voltamos. hein? Tá? O ano que vem, lembrando, estamos encerrando o ano, tem programas bárbaros. Janeiro vai ser retrospectiva, tá? Nós vamos escolher os melhores programas para estar reapresentando. E Deise, eu espero você muito em breve, viu? Eu não quero demorar muito. Fevereiro, quero você aqui de novo, Ok. tá? Um lindo Obrigada Natal pelo para você e convite. para sua família. Para você também. E eu espero você no próximo Mais Saúde.